como que eu vou mostrar para o mercado que eu sei aplicar o análise comportamental. na área de Quero desenvolvimento? estar nesse setor aí em desenvolvimento, atuando aí no recrutamento e seleção, oferecendo para as empresas. Para ele poder te contratar, ele quer saber quem é a Daniela, o que ela já fez, o que ela faz, para saber se faz sentido o que ela vai trazer para eles, se vai realmente ganhar tempo para eles, para que eles possam produzir mais. Então, uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos é você começar a gerar conteúdo que vai trabalhar dores dessas empresas. Quais são os problemas que elas encontram nas empresas quando elas vão fazer recrutamento e seleção? Quais são as dificuldades que elas têm? Então, o que é que você pode fazer? Pegar um papel, pegar uma caneta e você anotar 10 problemas, 10 conflitos, 10 dores que essas empresas que você deseja atuar, elas têm por não ter a ferramenta de análise de risco que você tem. Então, se você chega e fala assim, olha, eu tenho uma ferramenta que vai te ajudar a diminuir, vamos dizer, duplicar ou triplicar o tempo que você tem na contratação. Quando eles têm a análise de risco, já aplicam na primeira etapa, já quando ele tem o currículo, se vê que o currículo tem o conhecimento e a habilidade que a empresa exige, ele pode pegar a análise de risco e naqueles candidatos, para saber quem passa para a próxima etapa. Fala pessoal do Instagram, Luiz Vicente por aqui, com o quinto episódio da nossa mentoria 959, onde a gente traz aqui ao vivo alunos e não alunos para que possam participar ao vivo junto comigo, fazer alguma pergunta, tirar dúvidas em relação à nossa metodologia ou então alguma dúvida que tenha a ver com a nossa metodologia que a gente possa ajudar, que a gente possa aí auxiliar. Meu nome é Silvia, eu fiz a formação de coaching, né? Atuo como coach de carreira e tenho um polo de educação à distância, aonde eu faço a orientação dos alunos que desejam fazer cursos de graduação e pós-graduação. Então, eu comecei a desenvolver também o coach vocacional, porque está tendo muita procura. Então, na verdade, eu agreguei, né, várias atividades que eu tenho. Eu sou da área da educação há 20 anos, e aí eu decidi empreender na área da educação, mas não largando o coach, e conheci a metodologia DISC, né? Eu vi uma publicação sua no Facebook, acho que foi no Facebook ou no Instagram, e aí eu falei, eu sou meia cética, né? Eu não acredito muito nas coisas. Eu falei, será que análise comportamental é uma coisa certa? Será que realmente consegue mapear, ou seja, o comportamento das pessoas? Aí, como você disponibilizou a análise comportamental para a gente fazer, eu fiz. Nossa, e eu me descobri, né, quando eu descobri o meu perfil comportamental. E E você é de qual aí, cidade? eu sou de Vitória, no Espírito Santo. Vitória do Espírito Santo, legal. É a terra de Jerônimo Temel, né? Isso, Jerônimo Temel. É aqui do lado. E E aí, quando eu fiz essa formação, foi assim, fantástico, né? Porque participou de qual turma? eu participei da terceira turma, A terceira turma foi a de novembro, a de né? novembro. Final de novembro. E aí, quando tu viu a minha publicação assim pela primeira vez, formação em análise comportamental 3.0, ganha um relatório completo, já foi, opa, rapaz, será que isso aí é verdade? Será que Não, esse cara eu fiquei tá desconfiado. enrolando? Primeiro que eu achei, isso deve ser jogada de marketing. Né? Deve ser aquele cursinho de 3 dias, e aí no final você compra e não sei o quê. Eu falei, não, isso não é verdadeiro. Ninguém vai dar uma formação de análise comportamental gratuita sem que seja uma pegadinha. Até porque, para quem está aqui do outro lado, se você colocar no Google formação em analista DISC em empresas conceituadas no Brasil, ela varia de R$ 2.000 até R$ 3.500. Eu conheço empresas no Brasil que cobram R$ 3.500 por uma formação DISC, conheço empresas que cobram 2.700, 2.500, 2.000, e eu conheço também uma que cobra R$ 1.250.
empresas renomadas no Brasil. Então, quando as pessoas realmente vê o nome formação gratuita, já pensa logo que é pegadinha. Ou diz assim, ele vai dar um conteúdo muito raso, ali ele vai encher linguiça ali e depois vai fazer venda. Ou ele vai dar mandar a gente pegar ali um slide do PowerPoint, vai mandar a gente responder, vai dizer que a gente é golfinho, ou a gente é tubarão, ou seja, muita gente chega com essas dúvidas e diz assim, será que isso é verdade? Será que realmente vale a pena? Né? E pela primeira vez, para ter ideia, Silvia, pela primeira vez, eu já estou expondo, já desde então, tudo que eu vou entregar na formação gratuita. Até porque, quando você participou na terceira turma, eu só falei para você do bônus do sistema no domingo, um dia antes da formação. Ninguém sabia do sistema. Todo mundo sabia que ia ganhar um relatório, ia ganhar a apostila, ia ganhar o PDF, mas ninguém tinha noção do sistema. E o sistema em si, ele vale muito mais do que toda a nossa formação que vocês ganham gratuita. Você sabe disso hoje porque você fez. Mas para quem está aí do outro lado, que não está conhecendo a gente agora, não tem noção do poder desse sistema, não tem noção o quanto ele pode te ajudar. Mas deixa eu te fazer a pergunta. Como foi para você participar da nossa formação gratuita? Foi tranquilo? Foi algo novo para você? Você por já trabalhar 20 anos na área da educação? Você por já ser coach de carreira? O que é que você viu de novo para você lá? Eu acho que, apesar de eu ser coach de carreira, eu tenho pouca prática, né? Eu sou uma pessoa que gosto de estudar e eu não me lanço no mercado sem ter segurança, né? Isso também é do meu perfil, né? Mas com análise de perfil comportamental, isso me abriu uma visão de que eu podia, né? Porque me faltava. Porque me faltava alguma coisa que realmente eu acreditasse, né? Porque eu passei pela transformação. Então, eu quero que as pessoas... Eu fiz análise comportamental de todo mundo aqui de casa. E a nossa relação melhorou muito, né, depois que eu fiz. Eu não entendi alguns conflitos que eu tinha com a minha filha, apesar dela ter 13 anos e na formação gratuita você até explica isso, né, da aplicação com adolescentes. E eu pude entender um pouco mais sobre ela. E o legal é que você enxerga com a formação, o perfil que você tem, você enxerga de que forma as pessoas te enxergam. E por que elas te enxergam do jeito que elas enxergam. Né? E isso dá para você um certo alívio de ver que o problema não está com você. Que existem perfis diferentes, existem pessoas que pensam diferente. E muitas vezes as pessoas, por você ter o perfil, acredito eu, mais conformista, né? Pelo que você está falando, você tem esse perfil mais detalhista, mais criteriosa, mais perfeccionista, e gosta muito de ter confiança no que você está fazendo. Então, muitas vezes, para as pessoas, você termina sendo uma pessoa um pouco ausente, um pouco chata, muito metódica, quer as coisas muito certinhas. Nada errado com isso. Mas para as pessoas que têm um comportamento diferente do seu, isso gera choque. Se elas de alguma forma estiverem abaixo de você, elas ainda aceitam. Mas outras vezes batem de frente. Ou quem convive muito com você. Então isso às vezes te afeta emocionalmente também. Porque você diz assim, meu Deus, eu estou tentando fazer o meu melhor. Eu faço o que eu posso. Eu acredito no que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas por mais que às vezes eu tento, eu falo, parece que para as pessoas eu estou sempre errada. E às vezes vem uma certa culpa. Não sei se acontece isso com você, mas eu vejo muito conformista me falando isso. Olha, Luiz, acontece muito isso comigo, devido a esse meu comportamento. Eu não entendia isso. Eu tenho vários conformistas que falam isso para mim. Não é Luiz que está falando da boca para fora, mas os estudos diz que também falam isso. Faz sentido para vocês? Faz sim. Faz sim. Até porque o meu temperamento metódico, eu não conseguia entender por que eu tinha, né? Por que eu e ainda tem ainda um pouco do perfil de estabilidade, de como eu demorei para fazer transição de carreira, né? Mesmo me sentindo infeliz na profissão que eu estava, e eu não consegui entender por que eu precisava me sentir que tinha uma certa segurança em fazer a transição de carreira. E aí eu fiz e foi assim, libertador. Libertador mesmo. Gente, a análise, para quem não conhece, para quem nunca fez,
ela tem 99% de assertividade. Ela chega a tal ponto que se você mentir nas informações, ela acusa que você mentiu. Porém, 70% das informações do relatório, que tem 27 páginas, só quem sabe interpretar é um analista formado. E é para isso que eu ministro a formação. Para que você conheça a base da metodologia até um nível mais avançado para você saber. Inclusive, na última aula, na quarta aula, na sexta-feira, dia 29, eu vou dar uma devolutiva completa de como você dá uma devolutiva para outra pessoa. Para que realmente você saiba como trabalhar com a metodologia para quem deseja realmente tornar-se um analista comportamental. Mas a minha pergunta para você agora, Silvia, é o seguinte. Em que eu posso te ajudar hoje? Bom, assim, a minha dificuldade é como vender, né, esse tipo de serviço de análise comportamental. Você certo? falou para mim que você atua na faculdade, correto? À distância. Num polo de educação. Um polo da educação. Que o foco dela também trabalha com jovens para poder adentrar na faculdade, correto? Ou Isso. independente da idade da pessoa. Não, de jovens que querem entrar, querem fazer a faculdade. Porque eu coloquei isso como um diferencial, né, nesse polo de educação. Tranquilo. Que as pessoas, antes de fazer a faculdade, elas passem por um processo de coaching. Entendi. Ou seja, você faz um processo de coaching com elas, correto? Isso. A média de atendimentos que você faz, você tem uma ideia por semana ou por mês com essas pessoas para adentrar na faculdade? Você tem mais ou menos ideia quantas pessoas mais ou menos você atende? Umas 10 pessoas por mês. Porque como entrou a pandemia, né, a gente teve uma baixa, né, de procura dos alunos, né? E agora a gente está no período, né? Embora seja a distância. Tranquilo. E o que você acha de você usar a ferramenta de análise de perfil comportamental para ajudar essas pessoas a ter um primeiro contato com você? Usando o gatilho de conheça o seu perfil comportamental para saber a profissão que mais se adequa para você. Conheça o seu perfil comportamental para saber qual a profissão mais se adequa para você. Isso é apenas uma sugestão que eu estou te dando e eu quero que quem está aí do outro lado se faz sentido para vocês. Exemplo, eu estou buscando uma faculdade, mas eu não sei ainda qual área eu quero atuar. Às vezes tem meu pai que me orienta, você tem que ser dentista, você tem que ser médico, você tem que ser engenheiro, você tem que ser administrador. Ou muitas vezes o pai tentou ser médico na vida dele, ou tentou ser dentista, tentou ser advogado. O pai admira muito uma profissão que não conseguiu muitas vezes, e ele coloca essa profissão para o filho. Você tem que ser médico, você tem que ser aquilo outro. E desde pequenininho, o filho muitas vezes vem escutando muito isso dos pais. Ou como vê que o pai, de repente, meu pai é professor a vida toda, então eu também tenho que ser professor. Às vezes acontece muito isso dentro de casa. É o que a gente fala de influências externas, tá? Influências positivas, vamos dizer assim. São influências que podem ser positivas, mas pode ser negativa. Negativa em que sentido? Se você não tiver o dom, não tiver o talento, a aptidão de fazer aquela formação, automaticamente você vai ter conflitos. Isso acontece muito no Brasil. Muito. Por que isso acontece? Porque não existe um trabalho de base nas escolas, desde você na infância, você ali com 10 anos de idade, com 12 anos de idade, com 15 anos de idade, não existe uma escola, até particular, é muito raro você encontrar, por melhor que a escola seja, que ela trabalhe você ao longo do segundo grau ali, para que você possa se preparar para saber qual carreira você vai seguir na sua vida. Geralmente, o Brasil como um todo, ele tem uma grade já pronta. Mas quando chega ali no último período da escola para entrar para a faculdade, aí começa a vir um monte de faculdades atrás de você. Aí mostra para você 10 tipos de cursos. Aí tem Semana das Profissões, Dia do Profissional. E as faculdades começam a chegar nessas escolas. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas... Não, eu até já fiz esse tipo de palestra e saí frustrada. Eu acho que se eu fizer uma palestra pedindo para que as pessoas conheçam o seu perfil comportamental e depois escolham o curso, eu acho que vai surtir muito mais efeito. Sabe por que surge efeito? Porque você está dando algo de valor para eles que ninguém deu. Se você pega o relatório básico, você sabe, o relatório básico custa R$ 9,70. Se você pega 30 jovens e diz, olha, eu vou fazer um workshop online
ao vivo, pelo Zoom, pelo Meet, pela uma live aqui. E quem ficar até o final, eu vou dar um presente para vocês. Eu vou dar uma análise de perfil comportamental gratuita para que você conheça quais são suas principais habilidades, quais são as interferências que podem te atrapalhar na sua carreira profissional e quais são as suas principais habilidades. Isso vai te ajudar a reduzir, no mínimo, 80% a chance de você errar na sua carreira profissional. Ou seja, você vai ter uma diminuição gigantesca. Por quê? Você vai ter uma autoanálise sobre você mesma. Então, automaticamente, o que é que você pode fazer? Fazendo isso, você está atraindo mais pessoas para que você possa mostrar as áreas que você tem na faculdade. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que você pode fazer é você chegar e falar o seguinte: olha, se você deseja ter um pouco mais de informações, ter mais 26 páginas de informações sobre o seu perfil comportamental para ter uma assertividade ainda maior, eu tenho um relatório completo. Aí você pode apresentar o relatório completo e isso vai te ajudar a você ter uma escolha mais assertiva. E você sabe disso mais do que eu, você da educação. Mas para quem está aqui do outro lado também, para quem não sabe, em média no Brasil, entre 30, 35 até 45% é a média de desistência de alunos de graduação no primeiro ano escolar. Desculpa, no primeiro ano, no primeiro e segundo período da faculdade. Ou seja, se entrou 50 alunos em uma faculdade que tem lá, vamos dizer, 50 turmas, e ela tem 50 alunos em cada turma. Até o final do último período, no mínimo, 30% desses alunos desistem da faculdade. Seja por conta de uma escolha errada, seja por conta que não gostava daquela grade curricular, seja porque estava indo para lá porque o pai obrigou ele a ir, por N motivos. E isso aconteceu com vários de vocês que estão aqui, com pessoas que vocês conhecem, ou até mesmo com vocês que estão aqui. E eu digo isso porque não é eu que tirei isso da minha cabeça, isso é estudos, isso é comprovado. Se você colocar no Google, isso tem comprovação. Eu trabalho muito nessa área de coaching de carreira, tá, Silvia? Atuo muito nessa área, com jovens com escolha profissional. Eu cheguei a dar uma palestra uma vez para jovens de escola pública, onde eu lembro que uma professora ligou para mim e falou assim: Luiz, você poderia dar uma palestra aqui para o pessoal aqui da escola? O pessoal está aqui próximo de fazer o Enem, tá com muitas dúvidas ainda. Você que atua na área de carreira, você poderia dar uma palestra para a gente? Quando é que você cobraria? E eu lembro que na época o valor que eu ia cobrar não dava para o pessoal fazer. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar para te ajudar. Eu vou cobrar R$ 10 só para pagar o meu deslocamento até a tua cidade, para fazer só para pagar o combustível mesmo. Tinha 120, nunca esqueci disso, tinha 123 pessoas dentro da cantina da escola, todos sentados no chão, nas bancas, nas cadeiras, para poder participar. E foi incrível o quanto eles assim ficaram admirados com informações que eles não conheciam sobre conhecimento humano. E o que foi que eu fiz? O tema da palestra: escolha certa. Como tomar uma decisão hoje, mais assertiva, e ter uma carreira de sucesso amanhã. Tá? Isso é um conteúdo, inclusive, de Maurício Sampaio, tenho formação com ele também de coaching, cara muito bom na área de coaching de carreira. E eu usei a palestra sobre esse tema, e no meio da palestra, eu apliquei a análise disso com eles. Eu dei um relatório para eles gratuito. E eu mostrei para eles o quanto, muitas vezes, a escolha profissional, quanto mais você faz por impulso, mais conflitos você vai ter há poucos dias, há poucos meses na graduação. Porque você vai desistir, você vai cansar. Porque a gente, muitas vezes, como ser humano, a gente se afasta do que a gente não gosta. Então, se eu faço uma escolha errada, automaticamente eu vou cansar rápido e vou desistir. Aí, muitas vezes, ou eu mudo de faculdade, ou eu desisto daquilo, e surge mil e uma coisa. E o que é que acontece? A faculdade, ela investe em professores, ela investe em infraestrutura, ela investe na biblioteca, ela investe em muitas coisas para receber os alunos. E com pouco tempo o aluno desiste. Então imagina essas grandes faculdades com milhares de alunos, o quanto elas perdem por mês de alunos com desistência. Então assim, você tem a faca e o queijo na mão. Só depende de você pegar esse conteúdo e fazer acontecer. Faz sentido? Nossa, faz muito sentido. Que bom. Fico feliz que eu estou te ajudando. Não, Mas tá. posso te ajudar? Não, eu acho que essa era realmente a minha dúvida principal, era como vender esse tipo de serviço, né? Porque eu não estava sabendo muito bem como fazer. Na verdade, eu estava esperando uma outra formação para poder começar a aplicar. Isso é bem do conformista. O conformista ele está sempre querendo saber um pouco mais, ele está sempre querendo estudar mais, está mais preparado. Mas eu digo uma coisa para você que você já sabe sobre isso. Feito é melhor do que perfeito.
Se a gente fosse esperar a perfeição para conseguir fazer as coisas, a perfeição ela não existe. A gente não é perfeito. Todos os dias a gente está aprendendo. Mas imagina a quantidade de jovens, não só na sua cidade, na sua região, no Brasil, que estão precisando ter uma pessoa que possa orientá-los, que possa ajudá-los para que eles não sofram lá na frente. Então não faz por você, faz por eles. Sim. Olha quantos pais estão lá trabalhando, batalhando, para que o filho ele possa ter uma escolha profissional mais assertiva, que muitas vezes os pais não tiveram. Né? Nossos pais não tiveram, muitas vezes, o estudo que a gente tem hoje, não tiveram a oportunidade que a gente tem hoje. E você tem essa oportunidade, você tem a ferramenta, você tem o material. Assiste se você quiser novamente agora dia 25, mas não protela isso. Faz acontecer, que eu te garanto que vai te dar muito resultado. Não só o lado financeiro, eu sempre falo que é consequência, mas a transformação que você vai ter na vida desses jovens, com certeza os pais deles vão querer te chamar, vai querer falar contigo, vai querer entender. Muitas vezes, paralelo a isso, você está também ganhando um público também, que é os pais. Porque os pais também precisam entender qual é o comportamento deles e o quanto eles influenciam nos filhos que eles têm. O quanto é importante a presença deles nesse momento. Daniela, de onde você é? O que você Bom, faz? Ah, me diz vou me aí. apresentar um pouquinho. Sou de São Paulo, sou formada em recursos humanos, né? Não atuo na área, mas pretendo aí ter uma consultoria aí de recursos humanos. Quando eu Certo. iniciei o curso, que foi na terceira turma, que foi a turma de novembro, eu achava que o curso era só para quem era formado em organização, né? Quem era de psicologia. Eu falei assim, o curso de análise só é para quem é formado de psicologia. Não, não é. Eu tenho várias Aí, pessoas que perguntam isso. eu achava que era isso. Eu justamente achava que era isso. Para eu poder aplicar o teste, eu preciso ser da psicologia, preciso ter o CRP ativo. Não, não precisa. E foi daí do curso que eu descobri isso. Bom, a dúvida é como que eu vou mostrar para o mercado que eu sei aplicar o análise comportamental. Como você pode entrar no mercado com mais segurança para aplicar a análise disso, que seria isso? Isso mesmo. Certo. Primeira coisa que eu gosto de te perguntar é o seguinte: qual área que você pretende atuar com a análise DISC? Você já escolheu alguma área, já escolheu algum público-alvo, algum meio que você gostaria de atuar? Ou não? Ainda está perdida ainda nesse sentido? O desenvolvimento. Na área de Quero estar desenvolvimento. nesse setor aí, desenvolvimento, atuando aí no recrutamento e seleção. Ou seja, mas você gostaria de atuar nessa parte de recrutamento e seleção, com a análise DISC, oferecendo para as empresas, ou você atuando em alguma empresa, sendo contratada por essa empresa como CLT? Oferecendo para as empresas. Ou seja, você gostaria de oferecer esse trabalho de análise DISC para recrutamento e seleção para as empresas, que automaticamente quem te contrataria seria o pessoal do RH dessas empresas. Seria isso? Isso, Para você dar uma exatamente. consultoria, ou seja, para você dar uma consultoria aplicando análise DISC para auxiliar eles no recrutamento e seleção. Correto? Correto. Tranquilo. Tranquilo. Então, o que acontece? Você já trabalhou alguma vez nesse mercado empresarial com recrutamento e seleção? Você já trabalhou nessa área? Sim, já sim, já trabalhei sim. Tranquilo. Por que eu te pergunto isso? É, o mercado, de alguma forma, principalmente o lado empresarial, ele te cobra experiência. Em que sentido? Para ele poder te contratar, ele quer saber quem é a Daniela, o que ela já fez, o que ela faz, para saber se faz sentido o que ela vai trazer para eles, se vai realmente ganhar tempo para eles, para que eles possam produzir mais. Então, o que você vai passar para eles, você tem que ter essa expertise que eles não tenham, ou seja, para que você possa auxiliar eles. Então, uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos é você começar a gerar conteúdo que vai trabalhar dores dessas empresas. Quais são os problemas que elas encontram nas empresas quando elas vão fazer recrutamento e seleção? Quais são as dificuldades que elas têm? Porque muitas vezes elas não fazem uma boa contratação e por conta disso elas precisam fazer uma nova contratação. Exemplo, eu já tive empresas ela precisa de 1 ano e 6 meses para o colaborador estar preparado para poder atuar naquela função de forma mais assertiva.
E ela passa, em média, 1 ano e 2 meses preparando o colaborador para isso. E o que é que acontece? Muitas vezes, quando chegava com 8 meses, com 6 meses, 1 ano, o colaborador pedia demissão. E aí ela tinha que recomeçar tudo novamente. Tinha que fazer uma nova contratação e começar tudo do zero. E isso, com o tempo, isso cansa. Sem contar com o prejuízo que a empresa tem. Porque ela está sempre investindo para acontecer a mesma coisa. Então, quando você chega para uma empresa como essa e você diz que você tem uma solução para diminuir esse índice de pessoas que estão saindo, seja por N motivos, por ela muitas vezes não conseguir dar a condição adequada, ou o mercado, né, a concorrência, então ela quer te ouvir. Então, o que as empresas buscam? Soluções para elas acelerarem a produtividade delas. Então, o que Ah, você compreendi. vê? De que forma eu posso contribuir com aquele segmento específico? Exemplo, eu vou escolher empresas do ramo alimentício. Rede de supermercados, um exemplo. Tá? Rede de supermercados. Geralmente eles têm um departamento de RH. Geralmente eles podem até utilizar uma ferramenta própria. Própria não, né? Alguma ferramenta contratada. Ou não. Pode ser que eles usem ainda o modelo tradicional. Seja na entrevista, seja no tato. E quando você chega para eles e você já tem alguma experiência do que eles podem ter de negativos dentro da empresa por fazer uma má contratação, você consegue gerar soluções para eles. Então, o que é que você pode fazer? Pegar um papel, pegar uma caneta e você anotar 10 problemas, 10 conflitos, 10 dores que essas empresas que você deseja atuar, elas têm por não ter a ferramenta de análise de risco que você tem. Exemplo, vamos dizer que a empresa, o que é que ela perde quando ela faz uma má contratação? Ela tem aumento de turnover, ela tem despesas na hora da demissão, ela tem problemas de reter talentos, ela não consegue fazer um plano de carreira tão assertivo porque a rotatividade é muito grande. Ou seja, percebe que acontecem N motivos, N problemas, que ela passa por ela não ter uma ferramenta que pudesse, antes da pessoa chegar na empresa, já dizer qual é o cargo certo que aquela pessoa pode atuar, quais são as competências que aquela pessoa tem, quais são as características que ela desempenha melhor naquela função. Então, se você chega e fala assim, olha, eu tenho uma ferramenta que vai te ajudar a diminuir, vamos dizer, duplicar ou triplicar o tempo que você tem na contratação. Por quê? Muitos departamentos de RH no modelo tradicional, às vezes passa 4 ou 5 dias num processo seletivo. Porque muitas vezes eles precisam, primeira coisa, analisar currículo. Segunda coisa, fazer entrevista. Terceiro passo, vai fazer encontros, trabalhos em grupos para poder ir. Ou seja, vai fazendo uma fase eliminatória. Quando eles têm a análise de DISC, já aplicam na primeira etapa, já quando ele tem o currículo, você vê que o seu currículo tem o conhecimento e a habilidade que a empresa exige, ele pode pegar a análise DISC e naqueles candidatos, para saber quem passa para a próxima etapa. Porque, exemplo, vamos dizer que eu quero uma pessoa para o cargo de auxiliar administrativo da empresa. Com a ferramenta, eu já consigo saber se aquela pessoa tem as características que eu preciso para um auxiliar administrativo através da descrição de cargo. Com isso, eu já começo a eliminar outras pessoas que elas não têm nada a ver com o que eu estou precisando. Então, ao invés de eu chamar todas elas para fazer uma nova etapa de eliminação, eu já consigo pegar a análise com o complemento do que eu já tive do currículo daquela pessoa, com a minha expertise já na contratação, eu já consigo fazer essa avaliação. Ou seja, eu uso o DISC a meu favor. E aí, a parte onde você pode entrar fazendo esse trabalho. Ou até mesmo, como eu tenho vários analistas, oferecendo esse trabalho já completo. Ou seja, a empresa contrata e diz assim, olha, eu estou com uma vaga para operador de caixa, um exemplo. E ele já faz todo o processo. Ele já tem as pessoas que são pré-candidatos, ele já aplica a análise base para essas pessoas, passando para a segunda etapa, ele gera um relatório intermediário ou um relatório completo para essas pessoas. Faz sentido para vocês o que eu estou falando aqui agora? Agora faz. Faz sentido. Deu para dar uma clareada?
Faz Porque, bastante pelo sentido. que eu estou Deu. sentindo, você quer empreender, você quer ter como é que eu posso falar? Você ter essa vontade de não ser um CLT, mas sim realmente de empreender, de fazer consultoria, trabalhar nessa área. Você já tem uma ferramenta que poucas empresas têm. Para você ter ideia, a cada 10 empresas, 9 não tem uma ferramenta de análise comportamental. Tá? 9 não tem. E acho que tem, eu garanto para você que paga mais caro do que o valor que você vai cobrar para eles.